Bom, com o objetivo de dar continuidade, não é, e se aprofundar um pouco mais no estudo do sistema nervoso autônomo, quem teve a oportunidade de assistir o módulo do sistema nervoso autônomo, da introdução à fisiologia e farmacologia, anatomia do sistema nervoso autônomo, viu que eu comentei que a gente ia desmembrar esse tema em a parte básica do sistema nervoso autônomo, os fármacos adrenérgicos, os fármacos bloqueadores adrenérgicos, os fármacos colinérgicos e os fármacos bloqueadores colinérgicos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fármacos adrenérgicos. Bom, só para relembrar a divisão do sistema nervoso e também do sistema nervoso autônomo, que é fundamental importância para esse tema, a gente viu na videoaula do sistema nervoso autônomo que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico, e que o sistema nervoso autônomo é uma porção do sistema nervoso periférico, que na ocasião nós chamamos de sistema nervoso periférico eferente visceral. Bom, então essa parte do sistema nervoso periférico, não é, que pode ser somático ou autonômico, não é, a parte eferente, a gente vê aqui que no caso pode ser relacionado a, por exemplo, luta e fuga, como é o caso do sistema nervoso simpático, também chamado de sistema nervoso adrenérgico, ou pode ser considerado o sistema nervoso preparado para o repouso e digestão, como é o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso colinérgico. O que a gente deve ter em mente é que, em condições fisiológicas, o sistema nervoso autônomo atua nos diversos órgãos e sistemas, via sistema nervoso simpático e via sistema nervoso parasimpático, cada um causando respostas fisiológicas específicas, muitas vezes antagônicas, algumas vezes complementares. Em relação à farmacologia, o que nos importa é saber o mecanismo fisiológico e que a gente vai conseguir prever com certa facilidade como os fármacos atuam, como fármacos que mimetizam o efeito simpático ou parasimpático atuam, ou como os fármacos que bloqueiam o efeito simpático ou parasimpático atuam. Basta eu ter o conhecimento da fisiologia básica do sistema nervoso autônomo. A gente sabe que os neurônios simpáticos também, que liberam o neurotransmissor norepinefrina, né, como eu disse, adrenérgico. E o sistema nervoso parasimpático, autonômico, são colinérgicos, pois liberam basicamente acetilcolina. Bom, então já respondi a pergunta, né? O sistema adrenérgico, o simpático mimético, o sistema nervoso simpático, o seu neurotransmissor é a norepinefrina. Quando é na medula suprarrenal, a epinefrina participa com grande parte da sua liberação. E o sistema parasimpático mimético ou colinérgico, são sinônimos, são usados para descrever o sistema nervoso autônomo parasimpático, e o neurotransmissor é a acetilcolina. Bom, mas o nosso objetivo aqui agora é apenas estudar fármacos adrenérgicos. Não é estudar bloqueadores adrenérgicos, nem muito menos colinérgicos agonistas nem antagonistas. Nosso objetivo agora é único e exclusivamente debater um pouco sobre fármacos que têm ação adrenérgica. Então, o neurohormônio adrenérgico representa um conjunto ou fármacos adrenérgicos representam um conjunto de drogas liberadas pelos neurônios, não é, ganglionários simpáticos e células de cromafins da medula adrenal. Nesse caso aqui ele está falando basicamente da norepinefrina e da epinefrina, quando é nas células de cromafins coradas por cromo, né, da medula suprarrenal. Bom, o protótipo da classe das substâncias adrenérgicas é realmente a epinefrina, é a adrenalina, né, que é formada por esse anel benzeno, né, e essa cadeia lateral. É uma substância altamente potente, não é? E é uma catecolamina, inativada pela monoaminoxidase e pela catecol-metiltransferase. Normalmente, por ter essas amônias aqui polarizadas, elas têm dificuldade de penetrar no sistema nervoso central. Uma catecolamina ela é representada pelo radical catecol. O radical catecol nada mais é do que o 3,4-dihidroxibenzeno.
Então a gente pode ter adrenérgicos de ação direta que são catecolamínicos, ou seja, que têm um radical catecol, como por exemplo a adrenalina ou epinefrina, a noradrenalina ou norepinefrina, a dopamina, até agora ambos produzidos, né, substâncias neurohormônios endógenos, e a dobutamina e isopropiorterenol ou isoproterenol ou ainda isoprenalina são catecolaminas sintéticas, não produzidas no nosso organismo, mas têm ação em receptores adrenérgicos. Temos também um grupo de fármacos que mimetizam a ação do sistema nervoso simpático, né? Portanto, a gente vai ver mais tarde que aumenta a frequência cardíaca, dilata os brônquios, causa midríase, etc., que são adrenérgicos de ação direta, porém não tem o radical catecol, ou seja, não tem o radical 3,4 de hidroxibenzeno. Nesse caso, um exemplo é a fenilefrina, um agonista alfa, a efedrina, um agonista misto, uma substância que tem ação direta e indireta, e as anfetaminas, substâncias que liberam o neurohormônio adrenérgico do seu terminal sináptico. Então aqui mostrando a fenilefrina, observe que ela não é uma catecolamina, ela tem uma ação adrenérgica, ou seja, ela é simpático-mimética, ela é uma adrenérgica, só que ela não tem um radical catecol, que é o de hidroxibenzeno, apesar de ser um grande agonista de receptores alfa-adrenérgicos. Então não tem grupos hidroxilas catecólicos, não são inativados pela CONT, pouco menos, né, nem tão pouco pela MAL, tem uma meia-vida mais longa, são metabolizados basicamente eliminados no fígado e são substâncias que têm até lipossolubilidade, portanto penetra mais nas barreiras, inclusive no sistema nervoso central. Temos também adrenérgicos de ação indireta, né? Por exemplo, substâncias que favorecem a liberação de noradrenalina, como anfetaminas, que eu já disse, a própria cocaína, ou porque impede a captação 1, como esses fármacos que eu citei, ou por inibir a enzima monoaminoxidase. Exemplo disso são os antidepressivos tricíclicos, que aumentam a norepinefrina no sistema nervoso central por inibir a MAL. São os famosos inibidores da MAL, que nós, médicos anestesiologistas, temos muito medo de pacientes que tomam esses fármacos regularmente, pois eles interagem com um grupo de fármacos que também são capazes de ativar o sistema nervoso adrenérgico. Nesse caso eu cito o exemplo da trenicilpromina e outros antidepressivos tricíclicos, como a fineosina, que são capazes de dar uma descarga, de causar uma descarga adrenérgica, mas por ação indireta, não especificamente em receptores adrenérgicos que veremos a seguir. E tem também os fármacos que têm ação adrenérgica mistas, ou seja, tem ação direta ou indireta. O clássico é a efedrina, não é? Também tem o metaraminol e outros fármacos. São substâncias que atuam direto, no caso a efedrina, diretamente em receptores beta-adrenérgicos, por exemplo, e alfa, mas tem uma ação indireta liberando o neurohormônio noradrenérgico do terminal sináptico. Portanto, tem um efeito misto. Quais são os efeitos, de forma geral, do sistema nervoso simpático? Porque se eu prever os efeitos do sistema nervoso simpático e souber, quando eu usar uma amina simpático-mimética, ou seja, que mimetiza o efeito do sistema nervoso simpático, eu vou saber basicamente quais são as ações dessa substância nos órgãos e sistemas. Então a gente sabe que as respostas de luta ou fuga do sistema nervoso simpático é aumentar a pressão sanguínea, aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, frequência cardíaca e fluxo sanguíneo em músculos esqueléticos. Aumenta também o fluxo sanguíneo no coração, aumenta a energia muscular, né? A quebra do glicogênio muscular, ativa o sistema de coagulação, causa midríase, dilatação pupilar, dilatação do músculo esfincteriano da íris. Como isso é possível? Não é? Como a norepinefrina, a epinefrina e os fármacos que a mimetizam não têm a capacidade de atuar intracelularmente, a grande maioria desses fármacos atuam por intermédio de proteínas receptoras, né, que são os receptores. Nesses casos, os receptores mapeados adrenérgicos clássicos, né,
que foi visto por Alkes em 1948, que ele dividiu classicamente um grupo de fármacos, um grupo de receptores em receptores alfa e beta. E como ele fez isso? Vendo a afinidade dos fármacos disponíveis na época, que era a adrenalina, a noradrenalina e o isopropilorterenol. Então ele viu que a adrenalina tinha maior eficácia do que a noradrenalina, do que o isopropilorterenol para receptores alfa. E o isopropilorterenol maior que a adrenalina, maior que a noradrenalina para receptores beta. Ou seja, ele viu que os diversos fármacos adrenérgicos poderiam ter especificidade para proteínas diferentes. Portanto, são receptores diferentes e que fazem e têm efeito nos órgãos e sistemas também diferentes. Alguns anos depois, quase 20 anos depois, Landis dividiu um pouco mais esses receptores. Hoje nós sabemos que tem vários tipos de receptores alfa e beta, e diferenciou os receptores beta em beta 1 e beta 2, no qual beta 1 a adrenalina tem um efeito maior que a noradrenalina, e beta 2 a adrenalina tem muito mais efeito sobre a norepinefrina, ou seja, a norepinefrina atua muito pouco em receptores beta 2. Eu posso já lhe adiantar que a norepinefrina atua em receptores alfa 1, alfa 2 e beta 1, muito pouco em receptores beta 2. A gente vai ver em gráficos mais para frente. E receptores beta 3, que tem sua ação hoje em dia bem esclarecida em relação à lipólise no tecido adiposo. O isopropilorterenol tem ação igual à norepinefrina, que tem ação maior do que a adrenalina. Bom, como essa substância atua? Por exemplo, um agonista alfa 1, né, que é a norepinefrina, que é agonista alfa 1, alfa 2 e beta 1, muito pouco beta 2, atua no seu receptor, que é um receptor alfa-adrenérgico que está ligado à proteína G. Não é? Esse receptor é capaz de, nesse caso o alfa 1, de ativar uma enzima, a fosfolipase C, né, que degrada fosfolipídios de membrana em inositol 3-fosfato e diacilglicerol. Esse diacilglicerol ele é capaz de ativar um grupo de proteínas chamado de proteínas sinases, que em última instância, né, junto com o inositol 3-fosfato, vai aumentar a quantidade de cálcio intracelular, causando em última análise uma constricção, por exemplo, do vaso sanguíneo, não é? Por aumentar o inositol 3-fosfato e o diacilglicerol. Então a gente sabe que qualquer substância que tenha sua ação em cima de alfa 1 receptores, ou seja, por exemplo, a fenilefrina e a própria norepinefrina e adrenalina, ela vai atuar através de proteínas GS, que são as G-estimuladoras, ativando fosfolipase C, e vai aumentar a formação do inositol 3-fosfato, também o diacilglicerol, que vai aumentar a concentração intracelular de cálcio. Ativa também canais de potássio, cálcio dependente no músculo liso intestinal. Inibe correntes transitórias de potássio no coração. Tem outros efeitos. Em relação aos receptores alfa 2, os receptores alfa 2, ao contrário dos receptores alfa 1, estão ligados a uma grande proteína, né, transmembrana, que é o receptor alfa 2, porém não está ligado, não se relaciona a aumento de quebra de fosfolipase C, e sim atua em quebrando o GDP e ativando em GTP e inibindo. O GTP inibe, não é, a produção de AMP cíclico por inibir a adenilato ciclase. E esse mecanismo é muito semelhante aos receptores beta-adrenérgicos. No entanto, os receptores beta-adrenérgicos nós veremos que ele ativa a adenilato ciclase e não inibe. Em última instância, a gente sabe que inibindo a adenilato ciclase, a gente vai ter uma diminuição de toda atividade intracelular, não é? E em última instância, uma redução da liberação de norepinefrina, uma redução de cálcio intracelular e uma diminuição do fluxo de saída simpático central. Esse é um mecanismo, por exemplo, de ação da clonidina, da dexmedetomidina, que são substâncias que atuam em receptores alfa 2, principalmente pré-sinápticos, que vão diminuir a adenilato ciclase, vai diminuir a MP ciclo, por sua vez vai diminuir a própria liberação de norepinefrina e entre outros efeitos.
Então a gente viu que qualquer substância que age como agonista alfa-2 ele atua através da proteína G, nesse caso não é GS, que seria estimuladora, é GI, que é inibitória, inibindo a adenilato ciclase, não atua no sistema fosfolipase C, portanto diminui o AMP cíclico, e inibe canais de cálcio, né? E em última instância inibe a liberação do próprio neurotransmissor. Esse é o mecanismo de ação, como eu disse, da clonidina, da dexmedetomidina e também da alfa-metildopa, que forma um neurotransmissor falso que tem a afinidade alfa-2 muito forte. Já os receptores beta, como eu disse, todos também estão acoplados ao sistema de proteína G, nesse caso proteína GS, né, que ao invés de diminuir o MP cíclico por inibir a adenilato ciclase como os receptores alfa-2, eles aumentam a atividade da adenilil ciclase ou adenilato ciclase, como quiser, né? E vai em última instância aumentar a produção da MP cíclico. Isso vai causar um aumento de cálcio extracelular e uma ativação generalizada das células que são ativas, esses receptores. Por exemplo, na célula do miocárdio, a atuação de algum agonista, ou adrenalina, ou noradrenalina, ou agonistas sintéticos, como a dobutamina, em receptores de beta-1 adrenérgicos no coração, e em última instância vai aumentar a estabilidade por aumentar cálcio extracelular, aumentar o fluxo de sódio e etc. Bom, um resumo a gente tem, né? A norepinefrina é um grande agonista alfa, então ele tem uma afinidade maior até a receptores alfa do que beta, isso a gente presencia na prática, não é? Com um aumento brutal da resistência vascular sistêmica causado pela norepinefrina. A epinefrina tem um efeito beta mais pronunciado do que alfa. O que a gente observa com a epinefrina é um aumento brutal da frequência cardíaca, levando até muitas vezes a quadros de arritmias e até pode levar o paciente à fibrilação ventricular. E também com um aumento considerável da resistência vascular sistêmica pelos receptores alfa que estão relacionados, como nós sabemos, à constricção de vasos sanguíneos. O isopropiorterenol ou isoproterenol, ele não tem efeitos alfa, ele é apenas agonista beta-1 e beta-2. A gente vai ver a seguir o seu efeito no sistema cardiovascular. A fenilefrina, que é um fármaco simpático mimético, utilizado na prática médica para aumentar a pressão sanguínea, tem ação basicamente alfa-1. A clonidina também utilizado na prática médica anestésica, ele é um agonista alfa-2 e em última instância vai diminuir a liberação do neurotransmissor adrenérgico, que por sua vez vai diminuir o tônus simpático como geral, também tem um efeito sedativo e anestésico local. Uma substância que é usada como broncodilatador, algumas, né, salbutamol e terbutalina, são basicamente agonistas beta-2, que nós sabemos que no pulmão tem receptores beta-2 mediando a broncodilatação. E a dobutamina, que é uma substância usada em pacientes com falência cardíaca aguda, em choque cardiogênico, tem ação basicamente em receptores beta-1, portanto, beta-1 aumentando o inotropismo, cronotropismo e dromotropismo cardíaco. Indicações dessa substância: a gente sabe que a adrenalina ela é utilizada, ela atua em receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. É utilizado na crise asmática por atuar em receptores beta-2, causando broncodilatação. No choque anafilático, por atuar em receptores beta, diminuindo a liberação de histamina pelos mastócitos. E é utilizado junto com anestésicos locais, nós usamos na prática anestésica diária, pela sua ação alfa, fazendo vasoconstricção, aumentando o efeito do anestésico local e ainda diminuindo a sua toxicidade sistêmica por diminuir sua absorção sistêmica. A norepinefrina basicamente hoje está sendo usada no tratamento de... Bom, eu costumo dizer que a norepinefrina é uma substância que renasceu, não é? Que na década de 60, de 70 ela tinha sido abandonada como uma grande vilã em aumento de mortalidade em unidade de terapia intensiva. A dopamina apareceu como um fármaco de destaque na época por manter sua perfusão renal e esplênica adequada, e hoje ela voltou, a norepinefrina voltou com a carga total, sendo fármaco hoje de escolha em tratamento de choque hipovolêmico e outros tipos de choque. Eu acho que essa substância hoje ainda deve ser resguardada para uma situação emergencial de um tratamento de choque, antes
que você tenha condição de tratar com adequado volume, enfim, uma forma muito inicial, pois os seus efeitos colaterais, como necrose de alças, necrose mesentéricas, infarto agudo do miocárdio e outros efeitos, podem muitas vezes esses malefícios suplantar o seu benefício. O isopropiorterenol, que é um beta-1, beta-2 agonistas, né, pode usar como broncodilatador, obviamente está superado. Hoje as substâncias agonistas adrenérgicas beta-2 são utilizadas na prática médica como broncodilatador, pois atua menos em receptores de beta-1, ou seja, mais seletivos beta-2, por sua vez tem menos efeitos colaterais mais desagradáveis dos pacientes asmáticos que usam beta-agonistas, que é a taquicardia, o tremor, o nervosismo, etc., a excitação do sistema nervoso central. A dopamina atua nos seus receptores, né? São D1 a D5, mas basicamente na periferia D1 e D2. E receptores beta também. Foi usado no tratamento do choque durante muitos anos, né? E está sendo gradativamente substituído pela norepinefrina. Cada vez mais a norepinefrina toma o espaço da dopamina nos tratamentos do choque hipovolêmico e outras formas de choque. Utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca aguda, mas a dobutamina parece ser um fármaco que realmente tem mais eficácia no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva aguda no choque cardiogênico. Bom, contraindicações ao uso de adrenérgicos: pacientes com arritmia cardíaca, pacientes que têm cardiopatia isquêmica, angina pectoris, hipertensão e hipertiroidismo, doenças cerebrovasculares, né? Pacientes que têm péssimo suprimento, mau suprimento em regiões distais, não deve ser utilizado em ponta de nariz, ponta de dedo, etc., né? Obviamente, né? Bom, outros fármacos também adrenérgicos não catecolamínicos, a gente tem a fenilefrina, que é um alfa-1, um descongestionante nasal, né? Diminui o edema nasal. A metoxamina também é um alfa-1 agonista, né? Pode ser usado no tratamento de ataque supra. A clonidina, a gente sabe que é um alfa-2, então usado na hipertensão por diminuir o tônus adrenérgico, né? O metaproterenol, usado no tratamento do broncoespasmo, mas está obsoleto também, por atuar mais em beta-1 do que beta-2. A terbutalina e o salbutamol, esses sim, utilizados muito na prática médica diária como broncodilatador e em suspeita ou em ameaça de parto prematuro, que quando nós recordarmos sobre os receptores no útero gravídico, a gente vai ver que os receptores beta-2 medeiam um certo relaxamento. Portanto, beta-bloqueadores, veremos a seguir, pode desencadear um parto prematuro. Nesse caso, o salbutamol, a aerolinha, é utilizado na prática médica como agonista beta-2, diminuindo a contração uterina. A ritodrina também é outro fármaco também utilizado como broncodilatador e tem uma ação em déficit de atenção. E mais recentemente uma substância até sendo usada como smart drugs, ou seja, drogas que são capazes de turbinar os seus neurônios, ou seja, são substâncias que estão sendo largamente utilizadas nos Estados Unidos por estudantes para aumentar a concentração, aumentar a capacidade intelectual e fazer com que ele consiga, de certa forma, ter mais sucesso em determinados tipos de concursos. Parece que é uma nova moda que está surgindo, um novo fármaco que está surgindo aí como abusivo. As anfetaminas, né, que são há tempos usados como substâncias abusivas, principalmente pessoas que tentam estimular o sistema nervoso central para diminuir o apetite em pacientes obesos. A efedrina, a gente pode usar na asma, mas a grande indicação dela, da efedrina, que é um agonista beta-1 e também é um agonista misto, libera norepinefrina, é um tratamento de situações de hipotensão por baixa resistência vascular sistêmica, como por exemplo, bloqueio subaracnoide, peridural e etc. Bom, esse gráfico é muito clássico e ele leva em consideração a ação das principais aminas que nós temos simpático-miméticas, que é a norepinefrina, epinefrina, isopropilorterenol e a dopamina.
em relação à frequência cardíaca, ou seja, ação no coração, a pressão sanguínea, sendo a pressão sistólica, a pressão diastólica e a resistência vascular periférica. Olhando esse gráfico, você consegue imaginar esses fármacos, ainda consegue de certa forma correlacionar com seus receptores. Por exemplo, a norepinefrina, a gente viu que tem uma ação muito forte sobre receptores o quê? Alfa. Então ela aumenta muito a resistência vascular periférica, porque a gente sabe que receptores alfa 1 e alfa 2 medeiam a vasoconstricção. Ela tem uma ação beta. Tem uma ação beta sim. Porém, observe que ela diminui a frequência cardíaca. Por quê? Porque é reflexo. Aumentando muito a resistência vascular periférica, eu vou aumentar muito a pressão sistólica e muita pressão diastólica. Reflexamente eu vou poder ter um efeito, não alterar a frequência cardíaca ou até mesmo diminuir. A epinefrina em baixas doses, 10 microgramas por minuto, a gente vê que ela tem um efeito aumentado na frequência cardíaca, mostrando que ela atua principalmente em receptores beta-adrenérgicos, beta 1, e observe que ela tem um efeito aumenta a pressão sistólica por aumentar a frequência cardíaca, mas ela tem uma queda ligeira da pressão diastólica, pois ela diminui a resistência vascular periférica. Por que isso? Porque em baixas doses a epinefrina tem uma tendência a atuar em receptores que ela tem mais afinidade, que são receptores beta, e a gente sabe que receptores beta 2 nos vasos são capazes de causar o que? Vasodilatação, ao contrário de receptores de alfa que causam vasoconstricção. Isso se acentua quando se usa uma substância que só tem atividade beta. A gente vê que o uso propiorterenal como beta 1 no coração aumenta muito a frequência cardíaca, portanto consegue aumentar ligeiramente a pressão arterial sistólica, mas como ele não tem ação alfa nenhuma, não tem como contrabalançar como a epinefrina, essa sua ação beta 2 intensa causa uma grande queda da resistência vascular sistêmica e por sua vez a pressão diastólica cai. A dopamina, né, é uma substância que aumenta um pouco a frequência cardíaca em baixas doses em receptores beta 1, né, aumenta a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica cai ligeiramente por ação em receptores D1 e também pela ação em receptores D1 nos vasos sanguíneos, porque são receptores D1 medeiam a vasodilatação. Por isso, muitas vezes a substância era utilizada, não é, em pacientes com má perfusão renal, choque hipovolêmico, porque ela mantinha um débito cardíaco e mantinha a melhor perfusão mesentérica, esplênica e renal. Hoje está sendo vários artigos demonstrando que talvez essa proteção renal é cada vez mais contestada em relação ao uso dessa molécula dopamina. Terminamos o módulo de simpático miméticos. Muito obrigado.